Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Engenheiro Investidor, onde eu invisto na prática em bons ativos geradores de renda com foco na renda passiva. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, por favor, peço que se inscreva e não esqueça de deixar aquele like, caso esse vídeo agregue alguma coisa para você. No vídeo de hoje eu vou ler uma notícia aqui divulgada pelo Infomoney, inclusive vou deixar o link para caso vocês queiram ler aí a notícia completa, vou deixar aqui o link na descrição. Então, as ações mais recomendadas pelos analistas para comprar nesse mês agora de novembro. Pessoal, eu vou ler a notícia aqui então e ao final do vídeo eu vou deixar alguns comentários para vocês. Lembrando que nada que eu falo aqui nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda de ativos, tá? Quem recomendou essas ações aqui são esses próprios analistas. Inclusive, eu não tenho nenhuma ação aqui que foi recomendada por esses analistas, a não ser Itaú aqui, ó, o ativo YouTube 4, através da Itaúsa, tá? Então aí quem tem Itaúsa, claro, tem ali no seu portfólio, naquele todo pacote ali da empresa, tem ali uma parte do Itaú, tá? Então aí, sem mais enrolação, vamos aqui ao vídeo. Vale 3 sai do topo da lista pela primeira vez em 2022. Itaú Unibanco e Tube 4 assume a liderança das recomendações. Prio 3 e TOTVS são novidades, enquanto Ambev, Eletrobras e Petrobras deixam a lista. Como eu disse, pessoal, ao final do vídeo eu vou fazer aqui alguns comentários, inclusive vou colocar aqui algumas empresas que eu adicionaria, né, nessa lista aqui de ações recomendadas. Então aqui, todos os meses o Infomoney analisa as carteiras recomendadas por 10 corretoras, já vou mostrar aqui as corretoras, apontando as 5 companhias mais citadas pelos analistas. O número pode ser maior caso haja empate, como ocorreu aí novamente esse mês. Veja então a seguir as 7 ações mais indicadas para novembro, a quantidade de recomendações, desempenho de cada papel em outubro, 2022 e em 12 meses. Claro que eu vou resumir aqui isso tudo para vocês, tá? Não vou ler a notícia completa, mas como eu disse, eu vou deixar aqui o link na descrição, caso aí vocês tenham interesse. Primeiro aqui, quais são as fontes, né? Quais são as corretoras? Acho importante aqui passar para vocês. Ágora, Ativa, BB Investimentos, BTG Pactual, Elite, Genial, Guide, Orman, Santander Corretora, XP Investimentos e também Economática, tá? Então aqui a primeira empresa com maior número de recomendações, 8 recomendações, e Tube 4, Itaú. Se a gente pegar aqui, ó, vou falar aqui só o retorno nos últimos 12 meses, que senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, pessoal? Retorno nos últimos 12 meses, quase 35%. Segundo ativo com o número de recomendações aqui, 7 recomendações. A Vale 3 aqui, retorno nos últimos 12 meses de 2,39%. Açaí, o ativo aqui é Açaí 3, número de recomendações, 6 recomendações, retorno nos últimos 12 meses, mais de 30%. Se a gente pegar só em 2022, ó, retorno aqui de 54%, realmente o retorno aqui bem elevado. Prio, o ativo aqui, Prio 3, número de recomendações, 5 recomendações. Se a gente pegar o retorno nos últimos 12 meses, ó, cerca de 50%. Olha a B3 aqui, pessoal, número de recomendações, lembrando aqui o ativo, né, B3, SA3, 4 recomendações, retorno nos últimos 12 meses, 32%. Lojas Renner, o varejo aqui, ele tá dominando, né? Que é Açaí, Lojas Renner, 4 recomendações, retorno nos últimos 12 meses, 8%. E TOTVS, ação aqui de tecnologia, retorno nos últimos 12 meses, 2%. Contra aqui do Ibovespa nos últimos 12 meses, 12%. Então aí, se a gente pegar aqui no acumulado, né, basicamente aqui todas as ações elas se saíram bem, com exceção da Vale, que está aqui com retorno nos últimos 12 meses de 2%, e a TOTVS aqui com 2%. Porém, pessoal, se a gente pegar aqui, ó, a TOTVS, por exemplo, o retorno em outubro quase 13%, e nesse ano de 2022, 16%, contra aqui, olha isso aqui, ó, a Vale, retorno em outubro, menos 7%, e nesse ano de 2022, menos 6%. Então, de longe aqui, é a companhia que teve o pior desempenho dessas empresas aqui recomendadas pelas corretoras. Antes de eu dar continuidade, pessoal, já me deixa aqui nos comentários se você possui algum desses ativos aqui, alguma dessas ações recomendadas aqui pelas corretoras, tá? E ao final do vídeo, como eu disse, eu vou fazer os meus comentários e eu vou colocar aqui algumas empresas que eu colocaria nessas recomendações e vocês também podem deixar nos comentários qual empresa vocês acham que está faltando aí nessas recomendações para esse mês agora de novembro, né? Na minha opinião, tá faltando aqui diversas empresas. Eu aqui, particularmente, nem gosto da maioria desses ativos aqui, tá? Nada contra as empresas aqui específicas, mas não gosto aqui dos setores que a maioria desses ativos estão situados.
Então, primeira ação, Itaú e Tub4, instituição financeira, ocupa este mês a liderança isolada, tal. Na opinião do XP, o Itaú segue apresentando a operação mais eficiente entre os grandes bancos nacionais, o que o coloca em boa posição para navegar o cenário macroeconômico desafiador que está por vir. Em relatório, a corretora destaca ainda o índice de cobertura obtido pela divisão do saldo de provisões pelo de operações vencidas há mais de 90 dias do banco, com resultados acima da média histórica. Aqui um banco sempre muito conservador, na pandemia provisionou demais, e isso aqui coloca o banco à frente dos outros bancos, se a gente pegar aqui o índice de inadimplência, né? Então é realmente isso aqui que eles estão batendo. Então, resultados acima da média histórica, ao passo que mantém as taxas de inadimplência sob controle, né? O Banco Santander, ele vem sofrendo bastante agora com o índice de inadimplência, então vem fazendo bastante provisão. E aí que como o Itaú, ele já vem fazendo bastante provisão desde o início da pandemia, então aí, claro, as corretoras acabam recomendando aqui o Itaú. Seguindo agora para a Vale, então os analistas da casa afirmam que entre julho e setembro, ainda impactada por eventos sazonais, a companhia divulgou um EBITDA ajustado, sem considerar aqui as despesas de Brumadinho, que é um evento aqui atípico, de 3,7 bilhões, com queda de 30,2% frente ao período imediatamente anterior, ou seja, se a gente comparar aqui com o segundo trimestre. Entretanto, os volumes de minério de ferro começaram a melhorar sazonalmente, embora uma recuperação mais acentuada deva ser vista apenas aí no quarto trimestre de 2022, e quem sabe, pessoal, né, aqui no quarto trimestre ainda tem ali um impacto e quem sabe comece a melhorar lá no primeiro trimestre de 2023, tá? A Ágora comenta que os preços do minério de ferro caíram em média 25% durante o trimestre, ficando ali em torno de 103 dólares a tonelada, enquanto os prêmios médios diminuíram, algo que deveria melhorar junto com a maior demanda esperada para o fim do ano. Então por isso que eu disse aí que talvez o resultado acabe vindo melhor só no começo do ano que vem, tá? Além disso, ainda vemos um cenário de mercado bastante saudável e equilibrado em 2023, destaca a corretora. Tal conjuntura afirma se traduz em uma remuneração vigorosa para os acionistas, ao redor de 14%. Olhem aqui, pessoal, ao redor de 14% entre dividendos e recompra de ações, que funciona como uma espécie de colchão e, em tese, impede uma reavaliação muito acentuada das ações, ao menos no curtíssimo prazo, tá? Então aqui, essa explicação aqui para a recomendação da Vale. Eu falo bastante aqui da Vale no meu canal, sei que tem bastante acionista da empresa aqui. Seguindo aqui para outro setor, a varejista aqui, Açaí 3, a varejista aparece na terceira posição do mês. Então, de acordo com a GNA Investimento, que considera a empresa um competidor com sólido histórico de execução, tendo apresentado um dos maiores crescimentos exponenciais nos últimos anos, de mais de 25%, considerando aí o período de 2017 a 2020, então excluindo aí os períodos de pandemia. Destacamos ainda seu robusto plano de expansão de 78 novas lojas até 2023, considerando que o Açaí apresenta a melhor relação de vendas por metro quadrado, de acordo aqui com a corretora. Então, isso aqui de acordo com a Genial. De acordo com a Santander Corretora, um dos destaques no relatório é o desempenho do Açaí no terceiro trimestre, considerado sólido. No período, a receita líquida da empresa atingiu quase 14 bilhões, com alta de 27,5% em base anual e em linha com as estimativas da casa, ao passo que o lucro líquido, ali de 280 milhões, com queda anual de quase 50%, superou em 27% as previsões aí da corretora, tá? E é uma empresa aqui, né, que de acordo com os analistas, ela também acaba, com a vitória aí do novo presidente, acaba se favorecendo bastante. O varejo, de uma forma geral, eles já estão sendo especulados, né? As ações aí já estão subindo. Pulando aqui para outro segmento, então Prio 3, o quarto lugar em novembro, pertence aqui à estreante Prio, antiga PetroRio, que registra 5 indicações após o ingresso então nas carteiras aqui da XP Investimentos e também do BTG Pactual. Este último diz ter incluído o ativo por conta da visão ainda otimista sobre os preços do petróleo. E também, pessoal, porque realmente muitos investidores acabam saindo aqui, que gostam do setor, tá? Que acabam saindo da Petrobras e acabam migrando aqui para a Prio, que é uma empresa aí privada. De acordo com o banco, a Prio ocupa atualmente uma posição única no setor brasileiro de petróleo e gás, reunindo forte curva de crescimento da produção, espaço para novos cortes de custos e balanço saudável, o que lhe confere um diferencial competitivo diante de eventuais
oportunidades. Então, de acordo com eles aqui, ó, estamos confiantes nas revisões de reservas mais positivas no curto prazo. Então aqui, bem interessante olhar o curto prazo, que é um negócio meio nebuloso aí para quem é acionista da Petrobras, né? O espaço para surpresas operacionais negativas limita-se principalmente a pequenos atrasos em alguns de seus projetos, algo que preservará uma relação risco-retorno convincente para a tese. Então aqui eu não tenho dúvida que muitos aí investidores saíram da Petrobras e recentemente imigraram aqui para Prio. Mudando novamente de segmento aqui, então TOTVS, outra novidade do mês é a volta da TOTVS à lista das mais citadas. A companhia integrou os destaques de setembro, ficou de fora em outubro e agora retorna com 4 indicações. Em relatório, então, a corretora Guide lembra que a TOTVS é líder nacional no segmento de softwares de gestão de empresas e vê o grupo como bem mais posicionado no setor de tecnologia no país. Inclusive, pessoal, me deixa aqui nos comentários se você é acionista aqui da TOTVS. Eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal, justamente para eu saber aqui se vocês gostam do ativo, para eu passar aqui a trazer mais informações para vocês. Então, vale ressaltar o bom comprometimento da empresa com redução de custos e solidez nas suas operações, crescendo em diversas linhas de receita, principalmente as que possuem as maiores fatias, como gestão e Techfin, impactada majoritariamente pelo aumento dos juros, obviamente, que estão sendo repassados com eficiência para os seus clientes, diz a instituição. Sem contar, né, pessoal, que aí o Brasil foi um dos primeiros a subir a taxa de juros. Claro que a gente caiu bastante lá no passado, mas foi um dos primeiros a subir a taxa de juros. E tudo indica aí que nós também sejamos os primeiros a voltar a baixar aí a taxa de juros. E aí, claro, essas são empresas aí que acabam já tendo impacto positivo, isso imediatamente, tá? Outra companhia aqui, então, B3. As ações da Bolsa seguem entre as mais lembradas pelos analistas, mantendo o saldo de 4 indicações visto também no mês passado, em outubro. Em relatório, a corretora do Banco do Brasil cita o potencial de crescimento da companhia combinado com uma boa perspectiva de proventos. A empresa tem um monopólio aqui no Brasil. Entendemos que os últimos trimestres foram bastante desafiadores para a B3, especialmente no segmento listado, que foi impactado pelo forte aumento da taxa de juros no Brasil, diz a análise. Entretanto, a empresa provou que possui resiliência e tempestividade, que palavra, né? Para atravessar momentos de adversidade ao avançar em linhas alternativas de negócio, como o segmento de balcão e o de tecnologia, dados e serviços, e gerar receitas que fizeram compensar parte do impacto sentido no segmento listado, demonstrando também a força da sua diversificação. Realmente aqui a B3, né, ela tem um monopólio, mas eu acho que a B3 precisa dar uma boa melhorada aí na sua tecnologia. Vem melhorando bastante, mas aí tem que dar uma melhorada, né? A BB Investimentos considera que o pior momento no cenário doméstico já passou, que a bolsa deve sair fortalecida em 2023. Eu também concordo com isso aqui, tá? Ainda mais, como eu disse, previsão da diminuição da taxa de juros. Esse tipo de empresa aqui, ela já começa a sentir na hora. Tal horizonte seria impulsionado principalmente pelo aumento dos volumes negociados, medidas que as incertezas diminuam e o apetite ao risco aumente. E por fim, a última companhia, voltando aqui novamente para o varejo, Lojas Renner. A companhia fecha a lista de destaques do mês, também com 4 recomendações. Na Ágora, a empresa é vista como a mais consistente do universo de cobertura de varejo, devido ao seu forte histórico de execução. As ações da loja Renner são uma das nossas principais recomendações no setor. Lembrando, pessoal, que isso aqui são os analistas que estão recomendando, não sou eu, tá? Estou apenas lendo aqui a reportagem para vocês. Dando equilíbrio atraente de crescimento e valorização, diz a corretora, que destaca ainda a resiliência do grupo em um ambiente macroeconômico mais difícil. Ressaltamos que a Renner possui os maiores recursos em caixa entre os seus pares. Isso aqui é importantíssimo para uma empresa de varejo, ainda mais nesse período aí de recessão e juros altos, para investir nas iniciativas que direcionam sua estratégia ecossistêmica. Então aqui, essas foram as recomendações pelos analistas aqui, de acordo com as corretoras que eu mostrei para vocês. Por fim, aqui então os meus comentários. Primeiro, nada é recomendação de compra ou venda de ativos, inclusive o link aqui dessa notícia está na descrição, caso vocês tenham interesse em ler, tá? Segundo, corretoras querem que você fique girando a carteira, pessoal, justamente porque é dessa forma que elas ganham aqui em taxas de compra e venda de ativos. Então aí quando você vende um ativo, a corretora ganha, quando você
compra o ativo, a corretora também ganha ali em pequenas taxas. Então é por isso que elas ficam recomendando compras e venda de ativo todos os meses e ficam girando esses ativos. O próprio Barsi fala, né? As corretoras querem que você compre o mais rápido possível e venda ali o mais rápido possível. Terceiro, cuidado com empresas cíclicas e varejos. Aqui empresas cíclicas eu digo no caso da Vale, são empresas aí que do nada elas estouram, né? Quando o preço da commodity eles estouram, as empresas estouram e pagam dividendos ali bem elevados, 15, 20, 30, 40%, mas aí depois a empresa cai, você comprou no topo, a empresa fica andando de lado lá vários anos. Isso é totalmente comum em empresas cíclicas, então cuidado. E aqui também o setor de varejo. Embora tenhamos aqui empresas muito sólidas na nossa bolsa, como é o caso da loja Renner, o setor de varejo é um setor aqui que historicamente ele não tem um passado muito bom, né? Se a gente pegar aqui os últimos 30, 40, 50 anos, né? Um período aqui mais esticado, é um setor aqui que tem um histórico muito ruim. Quarto, foque então nos setores perenes. Quais são esses setores perenes? Bancos, elétricas, saneamento, seguradores e telecomunicação. Aqui os setores best do Barsi. E por fim aqui, pessoal, agora a minha opinião. Ativos que teriam que estar aqui nessa lista. Essa é a minha opinião, tá? Alguma transmissora, né? Como, por exemplo, a Taesa, a empresa aí vai divulgar seus resultados e provavelmente anunciará dividendo. A Transmissão Paulista, que ainda não anunciou dividendos, mas eu acredito que sim, irá anunciar dividendos aí até o final do ano. Então, alguma transmissora sempre tem que ter aí nessas listas de recomendações, tá, pessoal? Isso aqui traz uma segurança para a carteira. Lembrando que nada que eu falo nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda de ativos, mas é porque eu realmente gosto de transmissoras, tá? E alguma empresa mista aqui do setor de energia elétrica, podendo ser aqui uma geradora, não sei, né? Uma geradora ou uma empresa mista, como é o caso da Energias do Brasil, ou como é o caso aí da Copel, né? Eu acho que isso traz uma certa segurança aí para a carteira. Algum outro banco, aqui no caso poderia ser um banco pequeno, já que já tem o Itaú ali, né? Poderia ser o Banco Banrisul, um banco estatal aí, ou até mesmo o Banco ABC, um banco que eu venho estudando bastante também. Acho um banco interessante, que talvez seria legal colocar nessa recomendação aqui. Poderia também falar o Banco do Brasil, mas nesse período de eleição, né, muitas pessoas aí acabam tendo medo desse tipo de banco e, claro, nunca as corretoras vão recomendar compra nesses períodos de queda, né, pessoal? Justamente os períodos aí que eram para elas recomendarem compra, elas não fazem isso, tá? E, claro, falta aqui alguma seguradora. Aqui no caso eu penso numa Caixa Seguridade, empresa aí anunciou dividendo, ainda dá tempo de receber. Então aí acho que seria uma empresa interessante para entrar aqui nessa lista para novembro, tá? Esses foram os meus comentários. Inclusive, pessoal, não esqueçam de me deixar aqui nos comentários qual dessas companhias aqui vocês possuem em carteira, se vocês possuem alguma dessas empresas que foram recomendadas aqui. E também me deixem nos comentários qual empresa vocês acham, qual ação aí, qual companhia vocês acham que faltou nessa lista aí de recomendações para novembro. Se é alguma transmissora, se é alguma empresa mista, se é uma geradora, se é algum banco, uma seguradora, não importa, me deixe aqui nos comentários, tá? Então, brigadão, pessoal, até a próxima.